Eu sou a professora Jamila Reis e o vídeo de hoje é sobre genes tumorais. Nós vamos fazer um resgate histórico acerca do câncer em si e também a respeito das pesquisas que nos fizeram chegar até aqui, no entendimento desses genes tumorais, para que a gente possa ter também uma luz a respeito das perspectivas futuras nessa temática da carcinogênese. Então eu te convido para ficar confortável, pegar seu caderninho para anotar e seguindo os conselhos aí dos meus alunos para que esse vídeo tenha um pouco mais de alcance. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, ative o sininho. Se gostar do vídeo, deixa seu like para que a gente possa ter um alcance maior e mais gente se interesse aí pelos assuntos da patologia. Mas vamos deixar de conversa e vem comigo falar sobre genes tumorais. Vamos lá? Já que vamos fazer um contexto histórico do câncer, eu pensei em começar a conversar com vocês trazendo um livro bastante interessante do oncologista Siddhartha Mukherjee, onde ele trata o câncer do ponto de vista de uma biografia, como se o câncer fosse um imperador. Então o livro chama-se O Imperador de Todos os Males. E ele, como oncologista, ele faz um resgate histórico do câncer, traz elementos aí da experiência dele como oncologista e trata, o câncer começando com um questionamento de quem é o câncer, colocando, o câncer como um imperador aí, como uma doença que de fato não poupa reis, imperadores e que vem trazendo, um grande prejuízo para a sociedade de várias perspectivas diferentes. Então, o câncer ele tem um registro histórico aí extremamente antigo, o registro mais antigo de 1600 a.C., um papiro do Egito Antigo, onde há uma descrição de um câncer de mama. Embora essa alcunha de câncer tenha sido descrito por Hipócrates entre 460 e 370 a.C., onde ele descreve aí o termo câncer como do cárquinos, fazendo referência ao caranguejo, fazendo referência às patas do caranguejo, pela invasão dos tecidos, pelo peso que isso trazia para a pessoa que tinha essa doença. Então, ao longo dos anos, nós vamos descobrindo o quão antigo é o câncer, Então, lá a múmia, de 2.200 anos, sendo descoberta como portadora aí de lesões metastáticas de coluna lombar, graças às novas tecnologias, a tomografia computadorizada aí, descobrindo que trata-se de fato de uma doença extremamente antiga. E ao longo do tempo nós vamos percebendo o câncer sendo trabalhado ao longo da nossa história, com descobertas muitas vezes desastrosas ali e que têm elementos meio que dicotômicos para a própria sociedade, como no caso da descoberta do rádio por Pierre e Marie Curie, cuja pesquisadora acabou falecendo em decorrência da própria pesquisa, ela acabou desenvolvendo aí o câncer e que o seu produto de trabalho acabou desenvolvendo a radioterapia, que, dentre outras, várias coisas, a radioterapia, que é hoje uma forma importante de tratamento para os pacientes com câncer. Da mesma forma, temos aí o Dr. Goodman e Dillman, que em 1946, usando aí a mostarda nitrogenada, derivada de um gás mortal aí utilizado na Segunda Guerra, acabou tratando o paciente com linfoma não Hodgkin, utilizando pela primeira vez essa droga extremamente citotóxica para matar células cancerígenas, o que foi precursor aí da quimioterapia, também uma forma de tratamento amplamente utilizada hoje. Hoje o câncer ele é entendido como um grupo de doenças onde as células acabam tendo capacidades que são adquiridas com o passar do tempo, com alterações genéticas sucessivas. Então a gente não tem uma alteração única, mas alterações e ganhos
genéticos sucessivos que fazem com que essas células do câncer, essas células tumorais, acabem ganhando habilidades, né? Autores como Hanahan e Weinberg vêm descrevendo isso amplamente na literatura, né, que mostram habilidades ou marcas registradas do câncer, trazendo como autossuficiência em sinais de crescimento, a possibilidade da evasão de apoptose, a insensibilidade de sinais de anticrescimento, a invasão tecidual em metástase, potencial replicativo ilimitado, angiogênese sustentada. Outro vídeo eu já falo a respeito disso. Em 2011, eles corroboraram ainda com mais outras características, marcas emergentes, né, como a característica de energia celular desregulada, escape da destruição imunológica, inflamação promovendo esses tumores, ou seja, fazendo um papel benéfico aos tumores, e a instabilidade genômica e mutações. São características que cada vez mais são estudadas dentro da patogênese do câncer como um todo. Mas todo esse entendimento, né, hoje que se tem, né, com várias linhas de pesquisas diferentes para cada uma dessas habilidades, né, para cada uma dessas marcas registradas, essa história, né, o resgate histórico do entendimento para que a gente possa hoje falar a respeito de genes tumorais, é importante a gente entender esse resgate histórico de como que essas pesquisas elas tiveram início. As coisas elas ficam mais claras na cabeça da gente quando a gente tem um entendimento do andar da carruagem, né? As pesquisas envolvendo a carcinogênese, envolvendo a tumorigênese, elas tiveram início, né, em 1911 aqui, antes, na verdade em 1876, já um grupo de pesquisadores russos, eles já falavam a respeito da possibilidade, né, que no laboratório deles, eles estavam fazendo a transferência de tumores de um cachorro para outro, então a possibilidade de se ter um câncer como uma doença transmissível. Então a gente tem que entender ao longo da história, né? Não se falava em transmissibilidade, estava se começando a se falar a respeito do que era elementos de doenças infecciosas. Esse autor russo, ele não teve muito sucesso com essa fala inicial, porque seus experimentos acabaram sendo entendidos como enxertos e não como transmissão de infecção real ali. Mas em 1911, um pesquisador em câncer, um biólogo chamado Peyton Rose, ele diz o seguinte: um tumor de galinha tem sido propagado neste laboratório desde outubro de 1909. O comportamento desse novo crescimento tem sempre se assemelhado ao de um verdadeiro neoplasma, razão pela qual o fato de sua transmissão por meio de um filtrado livre de células assumir uma importância excepcional. Então, aqui é um marco muito importante para o estudo da carcinogênese. Então, a pergunta era: como que é formado? Por que uma doença, né, tão antiga, como que ele é formado, o câncer? O câncer se pega? O câncer ele é transmitido? Como que essa ideia, né, ela foi sendo trabalhada ao longo do tempo? E aqui, Rose, ele começa a falar a respeito de vírus tumorais. E vocês vão perceber o porquê de eu estar começando a aula sobre isso. Porque essa ideia de vírus tumorais, elas, embora hoje saibamos, né, que muitos vírus eles têm realmente eles têm relação na carcinogênese, aqui eles vão muito para além dessa ação carcinogênica, mas eles acabam, né, mesmo que obviamente sem entender e sem saber a época, eles acabam por começar o entendimento do mecanismo da formação tumoral, né?
independentemente da questão viral. Então, eles começam com o entendimento do vírus, mas os seus resultados ali, eles acabam passando, né? Eles acabam ultrapassando os limites aí das questões infecciosas, e aí vocês vão entender o porquê. Então, aqui, Rose, ele começa esse entendimento com a seguinte pesquisa. Ele teve, aí entra a sorte do pesquisador, né? Ele teve o acesso a uma determinada galinha com sarcoma no músculo peitoral, uma galinha importante para um determinado criador à época, e essa galinha, ele começou a estudar esse sarcoma desse músculo peitoral. E o que ele fez? Ele pegou esse sarcoma, removeu esse pedaço desse tumor, fragmentou em vários pedaços, moeu esse sarcoma com areia e filtrou. Então, a ideia desse filtrado aqui, ele acabou fazendo poros muito finos, onde ele tirou a questão das células. Então, ele tirou a ideia do pesquisador russo, que acabou fazendo com que, lá na época, eles entendiam que não tinha sido vírus, mas tinha sido um enxerto, células que acabaram se dando bem num novo local. Aqui ele não enxertou células, ele enxertou um filtrado, não de células, mas com um agente carcinogênico. Então, a essa época já se sabia mais ou menos o tamanho entre bactérias e vírus, e eles entendiam que o que tinha nesse filtrado era um tamanho diminuto, era um tamanho menor do que de bactérias e poderia realmente ser um tamanho viral. E esse filtrado ele colocou infiltrado em galinhas jovens, e essas galinhas tiveram formação de sarcomas, observaram a formação de sarcoma nessas galinhas que foram injetadas. Então, esse experimento aqui foi um experimento muito importante, né? Que em 1910, aí, e 50 anos depois, Rose acabou ganhando o prêmio Nobel, tanto de fisiologia quanto de medicina, por conta desse experimento, dos grandes benefícios que isso acabou gerando para a ciência. Muito bem, tivemos um período aí de baixa em relação a esses resultados. Sabemos que um vírus infectou, então ele colocou como se houvesse um vírus infectando um determinado grupo celular nessa galinha e formando um novo tumor. Foi chamado de vírus do sarcoma de Rose, né? Vírus do sarcoma de Rose, em homenagem ao pesquisador que deu origem a esse experimento. Esse ato temporal acabou sendo preenchido por experimentos de outras áreas, como agentes químicos, por exemplo, fazendo também esse papel carcinogênico. Até que, em 1964, o grupo, né, do qual saiu esse pesquisador, Howard Temin, ele voltou com esse mesmo vírus, RSV, né, esse vírus do sarcoma de Rose. Só que ele fez o seguinte, ele agora, ao invés de utilizar esse vírus em experimento animal, ele utilizou esse vírus num experimento com cultura de células. E aqui a gente está vendo uma cultura de células de fibroblastos de embrião de galinha. E aí o que ele percebeu foi que, ao utilizar esse vírus, ele percebia a modificação de células infectadas. Então, ele percebia que células, ao serem infectadas, elas adquiriam característica e uma maior probabilidade de proliferação, assim como acontecia há 50 anos atrás no experimento de Rose, no experimento de galinha, no experimento de animal. E era uma coisa nova, porque ele percebia, olha, geralmente os vírus, quando infectam uma determinada célula, faz com que essa célula morra, né? Ao proliferar ali dentro, essa célula acabava morrendo. E ele percebia que esses vírus, ao infectar essas células, acabavam fazendo com que essas células tivessem uma maior quantidade, não só de proliferação, mas também de tempo de vida. Ele produziu alguns experimentos in vitro. Então,
infectou com uma partícula do RSV, com o vírus do sarcoma de Rose, e observou a transformação em uma célula. Então, ele percebia uma mudança da conformação dessa célula, uma mudança fenotípica. Então, tanto aqui nesse esquema, quanto aqui no próprio experimento, você percebe a mudança fenotípica dessas células, ao invés do fenótipo, né, da característica morfológica de fibroblastos, ele percebia que essas células acabavam ficando arredondadas, né, ele perdia a sua inibição por contato, né? Uma coisa que já se sabia, que as células, ao se proliferarem numa placa de Petri, células normais, ao preencher uma determinada placa, essas células elas paravam de proliferar. E o que não acontecia com essas células transformadas. Você acabava tendo um foco de transformação. Essas células continuavam a proliferar. Então veja que Temin também teve um ganho muito grande nesse experimento. Primeiro que a gente agora passa a ter a possibilidade de trabalhar com esses experimentos não só in vivo, mas agora in vitro, ou seja, com maior possibilidade de controle desses experimentos. E a gente consegue também perceber algumas questões relativas a essa transformação celular, ou seja, sem inibição por contato, crescimento focal e clonal, crescimento independente de ancoragem. Então, ele não precisava ter ali a ancoragem que era necessária para outras células normais já conhecidas do ponto de vista de experimento em cultura de células normais. Então, aqui foi um experimento extremamente importante do ponto de vista evolutivo para o entendimento da carcinogênese. Para responder algumas perguntas, temos um vírus que, ao ser inserido num determinado ambiente, ele infecta uma célula e ele transforma essa célula e faz com que essas células passem a ter uma vida mais prolongada e mude o seu fenótipo. Mas a pergunta era, o estado transformante dessas células descendentes depende de alguma influência contínua exercida pelos genomas desse vírus que elas abrigavam? E aí o que foi feito foi a utilização de um vírus mutante. Eles fizeram uma variável mutante desse vírus sensível à temperatura. Eles fizeram um vírus mutante sensível à temperatura específica de 37 graus. Sabemos que esse vírus ele precisa expressar determinadas proteínas, né, para que essas proteínas elas façam novas partículas virais e façam a condução de novas partículas e aí, eventualmente, façam aquilo que tem que ser feito do ponto de vista biológico, que é o que eles não sabiam ainda à época, estavam procurando informações acerca disso. Então, nessa determinada temperatura, você tinha a desnaturação dessa proteína. Então, veja, a morfologia normal da célula, do fibroblasto, é essa. Quando infectada, a temperatura de 37 graus, percebia exatamente o que foi percebido lá atrás. Essa célula era transformada, tinha um foco de proliferação e ela tinha uma transformação, uma morfologia transformante. Quando se aumentava a temperatura, aumentava-se a temperatura a 41 graus Celsius, havia uma mudança da conformação da proteína, havia uma desnaturação da proteína. Ou seja, esse vírus mutante, né, essa proteína, ela não mais trabalhava nessa temperatura. Portanto, nessa temperatura de 41 graus Celsius aqui, ela acabava não funcionando. Não funcionando, ela voltava à morfologia anterior. Então, voltava-se à morfologia do fibroblasto anterior. Quando se voltava a baixar a temperatura para a temperatura de 37 graus, que era a sensível ao vírus mutante, novamente nós tínhamos aí a transformação daquelas células. Bom, algumas conclusões importantes através desse experimento.
A presença do produto gênico do vírus é necessária para transformar as células, ou seja, do produto gênico, não só a alteração gênica em si, mas do produto. Porque uma vez que aquele produto ele é desnaturado, ele acabava perdendo a sua conformação. E a manutenção do genoma viral, ele independe do fenótipo normal. Porque veja, quando você tem aqui um retorno à normalidade, eventualmente você podia pensar, bom, se eu voltar aqui, ele não tem mais o vírus. Não. Ele está com um aspecto, um fenótipo normal, o que não quer dizer que ele não tenha o genoma viral, ele continua lá dentro. Ele só não está sendo expressado porque não está na temperatura adequada do vírus, que nesse caso era mutante. Então, são alguns dados importantes que foram sendo descobertos. Então, a presença do produto gênico do vírus é necessária e a manutenção do genoma, ele independe do fenótipo que está acontecendo ali. Nesses experimentos, a gente já começa a vislumbrar algumas características que a gente discute muito hoje. As propriedades dessas células transformadas. Bom, você tem uma alteração da morfologia, né? Então, um formato arredondado, ele acaba sendo observado de forma diferente ao microscópio. Você tem uma perda da inibição por contato. Então, a habilidade de crescer, né, em cima, uma sobre as outras ali, coisa que de uma forma fisiológica de células normais, não infectadas, elas não têm isso. Então, a célula começou a proliferar, entrou em contato uma com a outra, essa célula para o seu processo de divisão. A habilidade de crescer sem adesão, que é a independência de ancoragem, a habilidade de proliferar indefinidamente, a questão da imortalização, a necessidade reduzida de fatores de crescimento. Então, todas as coisas que a gente já fala hoje começaram a ser percebidas através desses experimentos lá atrás. Alta densidade de saturação de células nessas placas, inabilidade em conter a proliferação e resposta à falta de fatores de crescimento, transporte de glicose aumentado, ou seja, experimentos que conduziam a essa tumorogenicidade foram cada vez melhor elaborados. A utilização, por exemplo, de camundongos da linhagem nude também foi um ganho para experimentos querendo observar a tumorogenicidade. Por quê? Camundongos nude são esses camundonguinhos pelados aqui, sem pelos, né? São camundongos que eles têm por característica eles serem desprovidos de timo. Então, eles não têm timo, eles não têm pelos. Essas duas características, basicamente, elas já dão um ganho para os experimentos que envolvam questões carcinogênicas. Quando você tem uma ausência do timo, via de regra, você tem uma diminuição da resposta imunológica. Portanto, são camundongos que são altamente imunocomprometidos. Significa que para o experimento tumoral é uma característica positiva, já que os enxertos nesses tipos de camundongo serão melhores aceitos nesse tipo de experimento. E uma outra questão é que os enxertos também serão melhores avaliados em camundongos sem pelo, quando na maioria são enxertos que são feitos no dorso, ali sob a pele, então são melhores avaliados. Então percebam que ao longo do tempo, experimentos foram aparecendo para preencher lacunas, para responder perguntas do ponto de vista desses ensaios virais de vírus transformadores. Muito se falou aqui a respeito desse vírus inicial, que foi o vírus do sarcoma de Rous. Então, esse RSV aqui, que é um vírus do tipo RNA. Na altura do campeonato, outros vírus já estavam sendo trabalhados aqui do ponto de vista da carcinogênese. Outras descobertas com vírus também foram sendo feitas. Então, algumas perguntas, como que esses vírus, eles utilizavam essa maquinaria celular para o ganho da carcinogênese, né? Então, algumas respostas do tipo, os genomas de vírus tumorais persistem em células transformadas por vírus tornarem-se parte do DNA celular do hospedeiro.
E os genomas retrovirais tornam-se integrados aos cromossomos de células infectadas. Vamos tentar entender um pouco mais da diferença desses dois tipos de vírus. Então, os vírus a gente sabe que são parasitas intracelulares obrigatórios, eles precisam da maquinaria celular para que eles possam se replicar. Então, são dois tipos diferentes aí de abordagem em relação às maquinarias celulares do hospedeiro. Quando a gente fala num tipo RNA vírus, que é o caso aí trabalhado do vírus RSV, a gente tem basicamente essa estrutura de ciclo de vida. Então, o vírus do tipo RNA, ele trabalha dessa forma. Então, você tem lá um vírus, isso aqui foi descoberto de forma concomitante, né? Foi entendido esse trabalhar mais ou menos ao longo desse período. Esse vírus, ele tem uma molécula de RNA, mas ele tem dentro dessa molécula, juntamente com essa molécula, uma transcriptase reversa. E é por isso que depois esses vírus foram entendidos como retrovírus. Então, ele tem lá seu envelope, seu capsídeo e lá dentro uma molécula informacional do tipo, fita única do tipo RNA. Quando ele entra na célula do hospedeiro, o que ele faz? Essa molécula de RNA, juntamente com a sua transcriptase reversa, essa molécula de transcriptase reversa, ela faz uma cópia dupla, né? Ela faz uma dupla hélice ali, ela faz uma cópia uma cópia complementar de uma fita de DNA. Então, por isso, transcriptase reversa. Ela faz uma cópia, um cDNA, né? Uma cópia de DNA complementar. Essa cópia de DNA complementar, ela integra ao cromossomo do hospedeiro. Então, o que a gente vai ter no cromossomo do hospedeiro, no DNA do hospedeiro, é o que a gente vai chamar de provírus. Então, eu tenho um DNA integrado junto ao DNA do hospedeiro, que a gente vai chamar de provírus. Agora sim, utilizando a maquinaria do hospedeiro, começa-se a transcrição, né, daquilo que foi integrado aqui, para que você tenha muitas cópias do RNA sendo feito. O quê? Mais proteínas do capsídeo, do envelope, da própria transcriptase e novas partículas virais sejam feitas, ou seja, novas moléculas, novas partículas virais sejam remontadas dentro dessa célula. Então, via de regra, as células as partículas virais do tipo RNA são feitas assim. Então, prestem atenção nessa situação do provírus aqui. Já no caso, né, do DNA, ele é diferente, né? O DNA ele acaba se integrando ali a partícula ele já é um DNA vírus, né? Então ele já se integra ali no DNA do hospedeiro. Agora, a integração ao DNA hospedeiro é diferente das duas formas do vírus RNA, do vírus DNA. Quando a gente pensa em integração do DNA vírus, por exemplo, com esse vírus que é um vírus originário dos símios, né, do macaco, esse vírus ele também foi bastante pesquisado. Essas são algumas das possibilidades de incorporação desse vírus, desse material viral na célula do hospedeiro, que acontece de forma menos efetiva do que o provírus. Então, o DNA da célula hospedeira está aqui e aqui a gente tem o comprimento do gene completo do vírus DNA. Então, percebam que não tem uma ordem certa. Então, aqui ele faz uma incorporação do seu material mais um pouquinho, de repetições em lugares diferentes. Então, em lugares aleatórios. Então, a forma da integração do vírus do tipo DNA é uma forma mais aleatória e menos frequente do que o vírus do tipo RNA, que é a parte normal realmente e essencial de toda replicação viral, tá? Então essa é a diferença. Voltando aqui, ó, essa é a forma normal de toda a integração do vírus do tipo RNA.
Muito bem. Continuando a pensar em como que essas células, né, em como que esses vírus tumorais, como que esses vírus tumorais, eles estavam agindo no sentido de fazer essas células começarem a proliferar, mudar a sua conformação, né, e agir de forma transformante, os pesquisadores entenderam a seguinte situação. Eles pegaram um vírus, também RNA, tá aqui o vírus, por exemplo, do vírus da leucose aviária, um vírus comum também em galinha, que tem basicamente a mesma estrutura, né, mas que não é um vírus transformador, como é o caso do RSV. Então, pegando aqui como base para comparação, esse ALV, que é o vírus esse ALV, ele vai ter uma parte específica que vai codificar essas proteínas, né, do próprio material genético, do centro núcleo proteico. Você tem uma área específica que codifica a transcriptase reversa e você teria aqui uma área, né, uma parte de um gene específico para codificar os espinhos glicoproteicos aí da capa viral. Então, mais ou menos esse código estaria organizado assim. Esse já era entendimento acerca desse vírus. Quando se pensava no vírus, né, do sarcoma de Rose, entendia-se que tinha mais ou menos essa mesma configuração, mas que esse vírus ele teria aí, então, um gene a mais que estaria envolvido com uma transformação. Eles chamaram esse gene de gene SARC, que seria um gene transformador de sarcoma de galinhas. Então, prestem atenção nesse SARC, esse SRC aqui chamado SARC. Então, eles entendiam que esse vírus do sarcoma teriam esse gene específico, onde estariam codificadas proteínas que estariam responsáveis pelas transformações ocorridas nesse vírus transformador. Muito bem, o que eles fizeram? Eles fizeram um experimento onde eles desenvolveram uma sonda para o SARC. Legal, eles fizeram uma sonda para esse SARC e eles observaram essa sonda, né, através de técnica de hibridização in situ, em células infectadas. Está lá, essa sonda brilhando ali, onde no local onde você teria, né, essa região, ele se ligaria e acenderia. Beleza. Mas qual foi a surpresa deles um ano depois da confecção dessa sonda, em outro experimento? Eles observaram em células aqui infectadas, eles observaram que essa sonda se ligava também em células não infectadas. Pronto. Pausa dramática para isso aqui. Porque agora essa noção criou uma revolução na forma de pensar sobre a origem ou as origens do câncer. Percebam agora que eles entenderam que essa região aqui, que eles chamavam de região transformadora, elas já estavam em células não infectadas. Aqui seriam os primórdios, então, do que a gente chamaria, do que a gente vai chamar de proto-oncogenes, né? Ou seja, genes que já estão em células normais e que precisam ser ativados, precisam ser de alguma forma expressados, né, para que sejam transformados em genes transformadores. Eles entenderam então que o gene SARC, né, que aquele gene SARC, ele tinha sido capturado pelo vírus da leucose aviária. Olha só a ideia. Você tinha um vírus muito comum entre as galinhas, que é o ALV. Esse vírus se infectou uma determinada galinha, virou o provírus da forma que a gente já tinha conversado, que todo vírus RNA faz,
E quando ele se integra ao DNA cromossomal da célula hospedeira, que já tinha um SARC, que agora nós chamamos de SARC-C, porque era um SARC da célula hospedeira, agora eu tenho uma integração do provírus com o SARC-C. Essa captura dessa região de provírus com o SARC-C, agora a gente vai chamar isso de VSRC. Agora eu tenho um empacotamento formando um novo vírus. Então, na verdade, você teve uma evolução, a gente teve um ganho evolutivo, e muito depois, muitos outros vírus foram percebidos da mesma forma, com esse ganho evolutivo com essas regiões que já tinham em células hospedeiras. Ou seja, esse foi o primeiro proto-oncogene definido na literatura. Bom, gente, vocês estão entendendo onde nós estamos chegando? Por conta de experimentos com genes virais tumorais, nós estamos delimitando e chegando em situações que passam o muro simplesmente das questões virais. E a gente vai entrar nessas questões. Mas agora a gente começa com conceitos de proto-oncogenes, que acabaram saindo de experimentos inicialmente de cunho desses vírus transformadores. Então, foram entendidos que você tinha ali mutagênese de inserção através de vírus que eles chamaram de vírus de transformação lenta. Então, existindo vírus de transformação rápida, como seria o caso do próprio RSV. Então, você tem um vírus que, quando entra no hospedeiro, ele transformaria uma célula, seria o SRV, né? E você tem um vírus de transformação lenta, que seria o caso do ALV. Então, você tem o provírus do ALV, que quando entra em contato com o gene X, Y aqui, não tem nenhuma vantagem proliferativa. Nessa ligação não teve, nessa não teve, nessa não teve, mas eventualmente com essa aqui, que foi chamado de CEMIC, porque foi descoberto através de um outro vírus, que é o vírus da mielocitomatose, um outro vírus que induz tumores malignos em medula óssea de galinha, o MC29, deu origem agora a um outro tipo de proto-oncogene extremamente importante hoje, que é o CEMIC, né, que a gente vai falar bastante disso. Então, também teve origem, né, esse proto-oncogene também teve a sua descoberta com esses experimentos. Então, esse provírus, quando entrou em contato com esse CEMIC, aí sim você teve uma vantagem proliferativa, fazendo com que não tivéssemos aí a proliferação descontrolada. E vários outros experimentos foram percebendo que foi exatamente a mesma forma evolutiva do que a gente percebeu para o ALV em relação ao SRV, né, ao vírus lá do sarcoma de Rose. Então, um determinado pesquisador teve a chance, num determinado tempo, de descobrir uma situação que outros pesquisadores foram descobrindo mais elementos e muros e barreiras foram sendo quebradas. Então, hoje, né, essa tabela aqui mostra retrovírus muito transformantes e oncogenes que eles adquiriram, né? Então, aqui, por exemplo, o nome do vírus e o oncogene viral e a principal doença. Então, a gente tem aqui vários, né, com oncogenes bastante conhecidos nossos aqui, né, como o SRC, o HRAS, o próprio CEMIC, o ERB. Então, são oncogenes que vieram desses experimentos iniciais com experimentos de vírus transformante. Aqui a gente tem outra tabela, exemplos de oncogenes associados a retrovírus que foram descobertas de formas alteradas em cânceres humanos. Sarcoma de Rose,
leucemia, sarcoma de Harvey, e aí a gente tem vários cânceres humanos encontrados aí de forma homóloga, né, ao que foi descoberto inicialmente em espécie animal. E aí, Gross, um virologista, em 1970 falou: a origem viral da maioria de todos os tumores malignos foi agora documentada, além de qualquer dúvida aceitável. Seria um tanto difícil admitir uma etiologia diferente para os tumores humanos. Isso em 1970, né? Obviamente, muito já se descobriu e a gente pulou o muro e a gente sabe que a gente não tem só origem viral. Então, sem sombra de dúvida, nós devemos muito aos experimentos de origem viral aí para o entendimento da carcinogênese. Bom, tendo feito essa retomada histórica, né, para o entendimento de como chegamos, para entender esse processo, né, o câncer, as mutações, essas alterações, eu acho que a gente não pode nem ficar só, né, nós não devemos ficar só nas mutações. A gente entende mutações, erros, alterações que acontecem no genoma, alterações genéticas. Hoje nós sabemos que as alterações, elas não ficam só no campo das alterações genéticas, mas alterações epigenéticas, elas também são possíveis causadoras de alterações passíveis de levar a alterações que culminem com o descontrole de genes relacionados ao ciclo celular. Então, quais são os principais genes relacionados ao controle do ciclo celular? Então, se a gente faz um resgate pensando quais os genes podem estar alterados dentro desse processo, do ponto de vista bem objetivo de classificação desses genes, a gente pode dividi-los aí inicialmente em 4 classes aí. Proto-oncogenes seriam aqueles promotores do crescimento, né, que a gente vai chamar proto-oncogenes e oncogenes. E os genes supressores de tumor, que seriam os anti-oncogenes, né, faz um papel inverso aí, né? Um está relacionado ao aumento de função e o outro está relacionado à perda de função. Os genes reguladores da apoptose e genes de reparo. Então aqui a gente tem exemplo do gene RAS, né, que é onde você tem uma oncoproteína ativada. Então o que acontece nesse proto-oncogene que se torna uma oncoproteína ativada, nesse gene RAS, é uma mutação de base única, onde você tem uma substituição da sequência GGT, né, guanina, guanina, timina, que codifica uma glicina, pela sequência GAT, que codifica um aspartico ácido, ou um GTT, que codifica uma valina, ou um CGT, que codifica uma arginina, ou um GCT, que codifica uma alanina. Então, essas opções aqui, onde você tem uma troca de uma base única ali, você acaba modificando o produto desse gene, né? Então, quando você modifica o produto desse gene, você acaba tendo uma proteína que se torna ativada. 90% dos casos dos adenocarcinomas de pâncreas, nós temos esse tipo de mutação pultiforme. Então, aqui a gente tem um adenocarcinoma de pâncreas. A gente observa aqui nessa imagem essa massa tumoral no pâncreas. E aqui a gente observa na histologia as características das células tumorais, características de atipias celulares, você tem um aumento da proliferação, núcleos hipercromáticos maiores, hipercromasia nuclear, enfim, as características das células neoplásicas malignas morfologicamente falando. E aqui a gente observa, né, que a proteína RAS, na sua forma inativa, ela está ligada ao GDP. E aí a sua forma ativa, ela se liga ao GTP para passar a informação. Então, uma vez tendo um fator de crescimento sendo recepcionado por esse fator de crescimento,
há uma ativação dessa proteína Ras, que é uma proteína de transdução de sinal, fazendo com que ela se torne ativa, se ligando à molécula de GTP, que depois precisa ser hidrolisada para voltar à sua forma inativa. O fato é que na sua forma ativa, ela passa a sua sinalização para a molécula de transcrição de sinal, fazendo com que haja a progressão do ciclo celular, favorecendo o processo não só de progressão do ciclo celular, como aumento do metabolismo, de síntese de proteína, ou seja, promovendo o crescimento celular. Então, o gene Ras, ela codifica uma proteína de transdução de sinal que está extremamente envolvida com o processo de crescimento celular. Então, você tem essa proteína que já fica ativada, independente do fator que está sendo recepcionada. Então, é uma família, né, de gene H-Ras, K-Ras e o gene N-Ras. Então, as mutações nesse gene K-Ras são identificadas em 8 em cada 10 pacientes aí com o diagnóstico de câncer no pâncreas, né? Como eu tinha comentado anteriormente. E ele está associado à redução da sobrevida, independentemente do estágio do adenocarcinoma ductal pancreático. Então, hoje, é extremamente importante se observar as mutações nesse gene para que se faça aí o entendimento do prognóstico desse paciente, tá? Então, a gente está falando de o entendimento não só do mecanismo, mas hoje também do entendimento não só do prognóstico, mas também da busca, né, de possibilidades terapêuticas também. Então, aqui você percebe, né, os ligantes, fatores de crescimento, citocinas, hormônios, e você vê o gene aqui ativado. Quando o gene é ativado, o que ele faz? Ele ativa, né, o módulo de sobrevivência, o módulo de proliferação, transformação, invasão. Então, a ativação do gene Ras, ele é uma ativação importante para a questão da sobrevida do câncer, né? No caso, para a questão do aumento da progressão tumoral. Um artigo novo aqui da Nature Review mostrando o papel, né, do diagnóstico, no prognóstico e no tratamento. Nesse artigo, ele fala de algumas possibilidades terapêuticas utilizando bloqueadores aqui dessas proteínas. Bom, uma outra possibilidade é a translocação. Um exemplo de translocação, a mudança de posição de genes, a gente pode observar nesse linfoma de Burkitt, por exemplo. É muito comum essa translocação do gene MYC, que sai desse cromossomo 8 e que é transportado aqui para o cromossomo 14. Então, você tem uma translocação 8-14. E aí a gente percebe também, outro exemplo da leucemia mieloide crônica, que você tem o gene ABL se transportando aqui para junto do gene BCR, do gene BCR, fazendo com que haja aqui uma formação de um novo produto. Então, aqui, tanto essa do linfoma de Burkitt, onde a gente percebe nessa imagem, né, um tumor extremamente agressivo, é um tumor endêmico em regiões da África, acomete principalmente crianças e adultos jovens aí, onde você tem um aumento da proliferação celular de células linfocíticas, é um tumor do tipo linfoma não Hodgkin, extremamente agressivo, embora, né, tenha um aspecto bem ruim, ele tem um comportamento agressivo, ele tem uma boa resposta a ações, né, quimioterápicas e radioterápicas. Então, é um tumor onde você percebe aí a proliferação dessas células linfocíticas. Então, o que está acontecendo é que, uma vez translocado esse gene para cá, você acaba favorecendo, lembra, esse gene MYC, um proto-oncogene, transportando para próximo de uma região de imunoglobulinas. Então, você acaba gerando esse proto-oncogene para próximo de uma região promotora de crescimento. Então, ele acaba sendo
aumentando a sua proliferação. Então, esse gene MYC, ele acaba regulando um espectro de funções celulares importantes, né? Nesse trabalho aqui, ele mostra o oncogene MYC como uma estratégia para o tratamento do câncer, porque ele acaba estando envolvido em uma série de situações, como na transcrição, na biossíntese de proteína, na adesão celular de citoesqueleto, no reparo de DNA, no metabolismo, no ciclo celular. Então, esse gene MYC ele tem sido realmente um gene extremamente importante, é um proto-oncogene, né, extremamente importante, e por estar envolvido em uma grande quantidade de vias sinalizadoras aqui, ele obviamente está envolvido em uma grande quantidade de possibilidades de potenciais vias de inibição. Então, várias moléculas, pequenas moléculas, têm sido produzidas no intuito de inibir essas vias do MYC. Então, várias delas já estão em teste clínico. Então, é um trabalho de 2018 mostrando aí várias estratégias, né? Mostrando vários testes clínicos com vários compostos aqui com inibição para moléculas aí do gene MYC. Bom, ativação de proto-oncogênio agora não com translocação, mas com amplificação gênica. Então, a gente já mostrou uma de mutação pontual, de translocação, e vamos fazer um exemplo aqui agora de amplificação gênica, também com gene MYC, né? Olha a importância desse gene. No caso aqui de um exemplo do neuroblastoma. Então, o que acontece? O neuroblastoma ele é um tumor relacionado a um tumor da infância, onde você tem a migração de células da crista neural aqui, tanto o CMYC quanto o NMYC aqui, sendo células pluripotentes e fazendo papel aí na proliferação celular, levando à formação do neuroblastoma, um tumor infantil importante, que geralmente está relacionado aí com manifestações na fase inicial da vida, com tumores envolvendo a área de pescoço, peito, abdômen, região pélvica. Então, o que acontece aqui é que nessa célula progenitora, você acaba tendo, por amplificação desse NMYC aqui, você acaba levando um aumento da proliferação celular, levando à formação do tumor. Então, você tem o gene sendo não mutado, mas amplificado. Então, ele é transcrito várias vezes, levando aí a um aumento dessa resposta e um aumento dessa proliferação. Então, exemplo do neuroblastoma. Bom, saímos então dos genes relacionados à proliferação celular. Então, ao acelerador do ciclo. Agora a gente fala dos supressores de tumor. São genes que estão envolvidos com o freio do ciclo celular, com o freio dessa proliferação celular. Portanto, são também chamados de gene anticrescimento. Geralmente, as anomalias desses genes levam à insuficiência da inibição do crescimento. Então, não é que você tem um aumento do crescimento, mas a falha nesses genes, elas, por falta da ação, então aqui não é um excesso, é a perda da função, a falta da ação promove a possibilidade desse crescimento. Então, de forma mais abrangente, são relacionados à supressão de qualquer uma das marcas registradas do câncer. Então, não só essa questão do anticrescimento, mas supressor de tumor pode estar relacionado à supressão de qualquer um desses genes aí. Então, quais são os produtos? Fatores de transcrição, inibidores do ciclo celular, moléculas de transdução de sinais, receptores de superfície, reguladores da resposta do dano celular. Então, todos eles podem ser considerados supressores de tumor, desde que a sua função esteja sendo a de reprimir esse crescimento. Um exemplo muito importante, né, de um supressor de tumor é o gene do retinoblastoma, o gene RB.
O gene do retinoblastoma, ele é um gene que ele faz uma proteína que é essa proteína, parece essa chavinha aqui, ó. O papel dessa proteína do retinoblastoma é um papel de segurar esse fator de transcrição nuclear. Então, o que acontece? Inibidores do crescimento, como o TGF-beta, o P53, ele estimula essas proteínas que inativam essas ciclinas e fazem com que o gene, a proteína do RB, ela fique hipofosforilada. A proteína hipofosforilada, ela está segurando essa ação. Então, você acaba tendo um bloqueio da transcrição. Uma vez que ela está sendo segurada aqui, né, ela está inibindo a transcrição que seria feita por esse fator de transcrição E2F. Quando eu tenho fator de crescimento de forma ativa e essas ciclinas elas são ativadas, você acaba hiperfosforilando essa proteína RB, e ela hiperfosforilada, ela acaba soltando esse fator de crescimento que promove essa ativação transcricional. Então, entende que o fator RB, na verdade, ele é um fator supressão de tumor. Então, quando ele está na sua forma hipofosforilada, é que ele está ativo fazendo o seu papel de freio, de segurar. Quando ele está, portanto, ou mutado, ou ativo no sentido de estar, inativo no sentido de estar hiperfosforilado, ele acaba soltando isso aqui e gerando ativação transcricional, que acaba levando ao processo de ativação transcricional no sentido de aumentar a proliferação celular. Então, o gene do retinoblastoma, ele foi descoberto no tumor do retinoblastoma. Então, não significa que só o tumor tenha esse gene, não. É um gene que existe em todas as pessoas. Portanto, é um gene normal, né? Então, é um gene normal de supressão de tumor. O retinoblastoma, ele é um tumor que ocorre através da proliferação de células aqui da retina, então fica na porção posterior aqui da região ocular, fazendo essa tumoração. Portanto, quando se vê aqui, a gente está vendo o fundo, né, dessa tumoração, portanto tem esse brilho aqui nos olhos. Então você vê um espessamento aqui, né, desse nervo óptico e um aumento dessa tumoração, obviamente levando à cegueira. E esse gene do retinoblastoma, quando descoberto, ele foi entendido que você tinha, a patogenia dele é na dependência de uma dupla perda de eventos. Então, o que acontece? Os oncogenes são genes dominantes. Então, quando aparece essa expressão nele, aparece a expressão de um tumor. Já os supressores de tumor, então, são genes que a gente chama de genes recessivos. Eu preciso ter a perda eu preciso ter, na verdade, a perda do que a gente vai chamar de perda de heterozigosidade. O que significa isso? Eu tenho duas formas do retinoblastoma. A forma esporádica e a forma familiar. A forma familiar, que é 40% dos casos, o indivíduo tem pai ou mãe que tiveram o retinoblastoma. Então, teve o gene mutado aqui, que passou para a célula germinativa, né? Então, aqui no caso, o pai, e que você herdou. Então, ele passa para todas as células somáticas esse gene mutado. Então, na verdade, não é só nas células da retina, mas todas as células somáticas têm esse retinoblastoma mutado. E aí, quando essa criança nasce, ela precisa sofrer mais uma única mutação para que você tenha o desenvolvimento do retinoblastoma.
Então, essa é o que a gente chama de perda da heterozigosidade. Então, geralmente, a gente está falando aqui de tumores de focos múltiplos nos dois olhos, e essa criança ela tem a tendência a ter outros tumores, como, por exemplo, osteosarcoma, enfim, porque você tem o retinoblastoma já mutado nas células somáticas. Então, ele tem uma tendência a ter outros tipos de tumores. Já no caso da forma esporádica, né, 60% dos casos, você não herdou isso de pai e mãe. O que você tem é uma mutação esporádica já nas células da retina. Então, você teve uma mutação e depois você teve uma segunda mutação. Então, os dois eventos, né? E aí houve a formação desse tumor. Então, ela acontece de forma geralmente unilateral, são só em um olho e não está relacionada com outros tumores. Então, essa ideia, né, de você ter que perder a heterozigosidade, isso aqui ela é um padrão para os supressores de tumor, né? A necessidade, então é um tumor, são genes que a gente chama de recessivos e que precisam de ser expressados aí na sua homozigosidade. Então é preciso perder essa heterozigosidade para que ele possa de fato se expressar. Em 1914, Boveri, um patologista, falou assim: deixe-me adicionar uma consideração da herança de tumores. Para que um tumor possa surgir em tais casos, os elementos homólogos das duas séries de cromossomos devem ser enfraquecidos do mesmo jeito. É interessante como alguns pesquisadores ele tem alguns insights assim, né, acerca daquilo que de verdade vai ser em termos de conhecimento. Em 1914, ele já falava a respeito dessa ideia da herança dos tumores. Bom, aquilo que eu venho falando, não só de uma questão genética, mas a epigenética também está muito relacionada com a possibilidade de alterações nesses genes, não só nos oncogenes, mas nos supressores de tumor, enfim. A metilação de múltiplos genes em genomas de células tumorais. Observem aqui que a gente tem uma lista de supressores de tumor. Tá? O P14, P16, APC, o P73, a BCRA1, um gene relacionado ao câncer de mama, por exemplo, enfim. Então, a gente tem aqui um tipo de gráfico mostrando algumas relações, mostrando a frequência de hipermetilação e vários tipos de tumores. Tumor de fígado, de pâncreas, estômago, pulmão, cólon, enfim. E aqui mostrando esses vários tipos de supressores de tumor e a frequência de hipermetilação. Então, a gente percebe que alguns tumores estão muito relacionados à hipermetilação. Então, você pega aqui, por exemplo, o P73, muito relacionado aqui ao câncer de esôfago, né? Muita hipermetilação acontecendo. Então, a epigenética são eventos que acontecem em volta do gene, então, é uma metilação, são as histonas, tudo aquilo que acontece em volta do gene, não necessariamente especificamente no gene, mas em volta do gene que modifica o seu padrão transcricional e que acaba alterando de alguma forma. Portanto, acaba fazendo e levando realmente a modificações de padrões. Hoje, muitos tumores estão relacionados aí a comportamento, aos padrões epigenéticos. Bom, ainda supressor de tumor, a gente não pode deixar de falar do P53, que é um importante gene supressor de tumor, que é estimulado por estresse celular, como radiação ionizante, hipóxia, carcinógenos, estresse oxidativo. Após a ativação, o P53 leva à parada do ciclo celular e promove o reparo do DNA ou induz apoptose por várias vias. Então, por isso, sendo chamado de guardião do ciclo celular, o gene P53 ele tem um papel importante aqui em gerar um acompanhamento muito próximo do ciclo celular. Então, a radiação ionizante, por exemplo, quando infringe aqui as células com P53 normal, né, e acaba levando a um dano
a um DNA, você acaba levando, fazendo com que esse P53 se acumule e prenda-se ao DNA, fazendo alguns efeitos. Então, primeiro que o P53 é uma proteína com uma meia-vida muito curta. Então, ela é produzida em situações de estresse para que seja produzida, para que seja efetiva de uma forma muito rápida, faça o seu trabalho. Então, ela não é encontrada de forma constitutiva, de forma selvagem ali, né? De forma constitutiva. Então, ela tem uma meia-vida curta. Então, o que acontece? Ela se acumula ali, quando ela precisa agir, ela acaba gerando alguns efeitos. Ela pode gerar uma senescência, ou seja, ela faz com que essa célula ela não se divida mais, então ela fique ali num estado de senescência, de envelhecimento, ela sai do ciclo celular e não se divida mais. Ela pode entrar num estado, né, ela pode parar, ela inibe ali as ciclinas dependentes de quinase, elas param em G1, para que elas possam ativar genes de reparo de DNA. Então, uma vez esse reparo sendo bem sucedido, elas podem voltar para o ciclo celular. E uma vez tendo a falha, né, do reparo tendo acontecido, elas estimulam genes de apoptose, né? Essa célula entra em apoptose. Então, percebam que é um controle. Houve um erro no DNA, esse erro ele vai ser ou reparado, ou ele vai fazer com que essa célula entre em apoptose. Ou, no máximo, ela vai fazer com essa célula, não divide mais não, entra em senescência. Agora, uma vez que essa célula ela tenha mutações ou perda desse P53, uma vez que esses danos acontecem, eu não tenho parada do ciclo, eu não tenho reparo, e essas células mutantes elas acabam sofrendo as expansões clonais e o tumor maligno acaba se instalando. Então percebam a importância, né, desse gene P53. Nesse trabalho aqui de 2018 mostra o papel do P53, né, da dinâmica e das dinâmicas mitocondriais no metabolismo do câncer, mostrando aí exatamente esse papel, né, da sinalização oncogênica, o dano celular, a hipóxia, a hormônios, processos fisiológicos, fazendo com que esse P53 pare o ciclo, né, faça essa parada do ciclo celular, vá para a senescência, reparo, processo de autofagia, mudança metabólica, diferenciação celular ou então entrada no processo apoptótico. Então esse papel central aqui, ó, é extremamente importante para evitar as possibilidades, né, do câncer. Então, via de regra, grande parte dos tumores humanos estão relacionados, né, com algum tipo de alteração nesse P53. Então, as funções de P53 e seus homólogos, então, entendendo que a gente tem não só o P53, mas genes bastante homólogos que fazem papéis bastante semelhantes aí, como o P63 e o P73, e genes alvos. Então, a gente chama de família do P53. Reparem aqui que nesse trabalho mostrando, né, que a relação dessa família do P53, né, e os seus genes alvos, né, faz com que você tenha essa célula de novo entrando na senescência, na estabilidade genômica, alteração de metabólica. Cada uma desses aqui, ó, são genes, pessoal, ó. Então, são genes relacionados à sensibilidade a drogas, à questão da angiogênese, a autofagia, reparo de DNA, a migração em metástase, então são vários genes relacionados, a parada celular, diferenciação, apoptose, metabolismo. Então, são famílias, né? Então, não só o P53, mas genes homólogos relacionando-se de diversas formas com genes alvos. Isso faz com que o P53 seja um gene muito estudado, né? Uma proteína muito estudada, e faz dessa proteína um alvo, né? Extremamente importante hoje, do ponto de vista de alvo terapêutico. Né? Então, ele é um alvo terapêutico justamente por entender, né, essa dinâmica do P53
em diversas etapas aí dessas habilidades, né, do câncer. Então, hoje, mais de 40 isoformas diferentes dos membros são conhecidas. Então, há muito trabalho em cima da família do P53 e muitas moléculas sendo trabalhadas aí no intuito de interromper ou modular esses eventos aqui através dessas proteínas do P53. Essas moléculas, elas podem, né, essas proteínas, elas podem ser visualizadas, e eu resolvi trazer aqui para a gente ter uma visão um pouco da pesquisa, de como que a gente pode enxergar, né, os diversos métodos de estudo. Então, é muito usado hoje como biomarcador, né? Então, aqui a gente observa nesse trabalho, mostrando, né, como um painel, né, de biomarcadores em carcinomas de ductos de glândula salivar. Então, a gente percebe aqui um P53 negativo, então, através da técnica de imunohistoquímica. Então, é uma proteína, como eu disse, uma proteína que, via de regra, ela é uma proteína de meia-vida rápida, curta, e que não era para ser marcada. E num tumor extremamente positivo, a gente pode ter algumas inferências em relação a isso, né? A proteína sendo marcada, ela está sendo entendida como uma proteína alterada, uma proteína que está sendo hiperexpressa ou alterada de alguma forma. Isso implicando, né, em situações, inclusive, de prognóstico. Tá? Então, é importante entender essas marcações, que a gente vê marcação nuclear para P53, mostrando uma marcação extremamente positiva, indicando prognóstico ruim aqui nesse sentido. Outro gene, que é um gene chamado APC, que é da polipose adenomatosa colônica, também é um supressor de tumor. Esse gene, acho que a ideia, né, de uma maneira geral, ela é muito parecida, mas esse é um gene que produz, né, essa proteína APC. Essa proteína, ela se liga à proteína chamada beta-catenina. Essa beta-catenina, ela tem algumas funções fisiológicas importantes. Uma delas é se ligar à proteína E-caderina, que é uma proteína de adesão celular. E outra ela se liga a esse complexo APC aqui e que faz com que haja a destruição desse complexo. Então, essa beta-catenina, ela tem um papel também na transcrição nuclear. Então, veja, é uma via para essa beta-catenina, é uma via muito ligada a uma via do receptor WNT. Uma vez que há uma estimulação dessa via WNT, esses sinais fazem com que essa beta-catenina ela se ligue aqui nesse fator de transcrição nuclear, estimulando a proliferação. Muito bem, quando você tem um APC mutado, esse APC mutado, ele dificulta esse processo de sequestrar essa beta-catenina no sentido de parar esse processo aqui. Então, você acaba favorecendo essa beta-catenina nesse processo de transcrição nuclear. Então, a polipose adenomatosa colônica é uma situação também herdada. Então, você tem lá uma polipose múltipla familiar. Também, da mesma forma que a gente falou a respeito do GNRB, a gente pode pensar aqui, né, situação tanto esporádica quanto familiar. Eu também preciso perder os dois genes para ter os dois alelos, para se tenha a expressão disso. Então, aqui a gente percebe na polipose múltipla familiar, aqui no cólon, centenas de pólipos sendo formados, e esses pólipos acabam por se transformar em adenocarcinoma retal. 70% dos casos de adenocarcinoma retal aqui tem relação com deleção nesse gene do APC. Os genes da apoptose, né? Agora eu vou ser um pouco mais breve, acho que os principais a gente já conversou bastante a respeito dos oncogenes, supressores de tumor. Genes da apoptose, tem uma aula que a gente fala só sobre apoptose.
Lembrando que é uma morte celular programada. Via de regra, quando a gente fala em relação a alterações, mutações ou alterações epigenéticas, levando em consideração os genes da apoptose, a gente está falando mais em relação à via intrínseca, que é a via mitocondrial, né? Então, lembrando que a apoptose tem duas vias, a via intrínseca, que é a via mitocondrial, geralmente relacionada à resposta do P53, e a via extrínseca. E aqui a gente percebe nessa imagem do livro do Robbins, a gente repara algumas alterações em relação aos genes da apoptose. Então, você pode ter uma perda do P53 e se tem uma perda do P53, você não tem uma ativação do gene da apoptose quando fosse necessário. Então, você acaba tendo a manutenção dessa célula aqui. Então, quando a gente está pensando em câncer em relação à apoptose, eu estou pensando na diminuição da apoptose, né? Na manutenção dessas células. Então, existe genes pró-apoptóticos e anti-apoptóticos. Então, via de regra, eu estou pensando em alterações que promovam a sobrevida da célula. Portanto, em alterações que aumentem, por exemplo, os genes relacionados à sobrevida da célula, que são genes anti-apoptóticos, como o gene BCL2, gene BCL-XL, por exemplo. Genes como genes BAX são genes pró-apoptóticos. Então, se eu estou pensando em relação à manutenção dessa célula, aumento da sobrevida, a gente está falando em situações que na mitocôndria eu acabo fazendo diminuição de BAX ou aumento do BCL. Todas essas circunstâncias aqui, elas acabam favorecendo uma manutenção do citocromo C dentro do espaço mitocondrial. Porque quando o citocromo C ele sai desse espaço mitocondrial, né, das membranas mitocondriais externa e interna aqui, ele acaba ativando a via de caspase. Então, todas essas situações são no sentido de evitar esse processo. Então, eu tenho que diminuir esse fator ativador de apoptose, eu tenho que diminuir essas situações que favoreçam, né, os complexos que induzem a morte. Tanto aqui na via extrínseca, quanto aqui na via extrínseca, seja pelo receptor da morte ou complexo sinalizador da morte. Então, eu tenho sempre que pensar em situações dentro desse processo aqui que favoreçam a sobrevida. Então, lembrar dessa balança. Tudo que favoreça a sobrevida da célula, ou seja, aumentando os genes anti-apoptóticos. Essa célula ela deveria morrer e ela acaba se mantendo viva com as mutações em genes importantes, como supressores de tumor, como em oncogenes e em genes relacionados aí a mais marcadores do câncer. Então, aqui a gente tem exemplos de alterações antiapoptóticas encontradas em células antitumorais. Então, são várias alterações. Metilação em promotor da caspase, ativação do RAF, superexpressão de MDM2. Então, eu não vou entrar nessas particularidades desses mecanismos, mas todos relacionando-os em mecanismos com ações anti-apoptóticas e todos relacionados a vários tipos de tumores. Tudo bem? Eu acho que é isso que a gente precisa entender aqui em relação a genes apoptóticos, genes relacionados à apoptose. Genes de reparo de DNA, acho que da mesma forma. Você tem uma atuação indireta na carcinogênese, né? Em mutações hereditárias, a gente acaba chamando isso de síndromes de instabilidade genômica. Não quer dizer que você vai ter um câncer, mas você aumenta a probabilidade de ter um câncer. Porque quando as mutações e as alterações epigenéticas acontecem, quando eu preciso daquele reparo, isso não acontece porque há erros
né, nesses genes de reparo. Então, os defeitos podem acontecer tanto na correção do pareamento, né, que acontece de forma errônea, a excisão de nucleotídeos, reparos por recombinação, ou seja, esses reparos que acontecem ali quando há necessidade, esses reparos eles não vão acontecer e essas manutenções desses erros, dessas alterações genéticas, elas perpetuam, favorecendo o processo carcinogênico. Aqui só um exemplo, né, do xeroderma pigmentoso, onde você tem uma desordem aí, né, genética na reparação de DNA, né? Então, são pessoas que têm uma sensibilidade aos raios ultravioletas e dificuldade em remover os danos causados por esses raios ultravioletas. Então, são crianças que precisam ser protegidas o tempo inteiro do sol, porque os danos acontecem de forma muito precoce. Então, crianças com carcinoma basocelular, câncer de pele, acontecendo de forma em idade muito precoce, porque os erros que acontecem ali naquelas células, eles não são reparados e os danos, eles são mantidos, tá? E em relação à imortalização, né, aqui eu acho que é importante a gente comentar, e a gente já está indo para a finalização da nossa aula, é um potencial de replicação ilimitado, né? Então, essas células acabam ganhando uma similaridade às células tronco. Quando você pega as células tronco embrionárias, elas têm um potencial de replicação, né, que acontece de forma mais limitada. A partir do momento que essas células vão se diferenciando, elas vão perdendo esse potencial ilimitado e entrando dentro de um potencial limitado. Esse potencial limitado, ele vai sendo adquirido, né, com essas diferenciações celulares, que acaba ganhando corpo com a sua estrutura cromossômica, que vai sendo organizada ali na forma telomérica. Alguns fatores são importantes para que essa imortalização ela ganhe corpo nesse processo, como a evasão da senescência, a evasão do que a gente chama de crise mitótica e a capacidade de autorrenovação. Então aqui, em poucas linhas aqui, a senescência é aquele lugar onde a célula reside, né, onde ela não se prolifera mais, mas ainda se mantém viável. Então, essa é a evasão dessa senescência. E a crise mitótica, ela está relacionada com o entendimento que aquela célula, ela não é mais capaz de dividir e também não é mais interessante que ela fique guardada. Então, essa célula é acionada a mecanismos de morte celular. Então, essa é a crise mitótica. Essa célula ela é entendida como sendo necessária um suicídio celular, uma forma de morte celular. Então, nesse momento, essa célula precisa ser acionada um processo de morte celular. E a capacidade de autorrenovação, né? Ela quase que ela volta ali a essa função originária embrionária da capacidade de autorrenovação. Quando uma célula tronco ela se divide de forma que uma célula se mantenha como célula tronco. Então, uma célula ela vai para a função ali de diferenciação e continua a proliferação, mas uma se mantém nessa função de célula-tronco. É mais ou menos isso que essa autorrenovação significa. Ela volta para essa capacidade de origem, né, como célula-tronco, como se ela fosse uma célula-tronco inicial. Então, a gente percebe que com o passar da idade, de fato, a capacidade proliferativa ela vai sendo perdida, né? Então, o processo de senescência, ela acontece nos tecidos de uma maneira geral. A gente pode observar isso aqui, por exemplo, nesse tecido epitelial aqui, nessa pele de uma mulher de 18 anos e de uma mulher de 76 anos. Aqui a gente percebe uma determinada espessura e aqui a gente percebe uma certa atresia, uma certa diminuição dessa capacidade dessa pele, né, desse epitélio, justamente porque eu tenho a diminuição do potencial replicativo dessa camada
que é uma camada de células tronco ali, que fica como camada replicativa dessas células da camada basal. Então, você acaba diminuindo esse potencial replicativo, fazendo com que essas células, o número de camadas de verdade diminua. Então, a gente tem uma perda da capacidade proliferativa com a idade. Bom, a gente está aqui num grupo de células extremamente interessante para a gente comentar nesse tipo de aula, né? Falando sobre a imortalização celular. A gente não podia deixar de falar a respeito das células HeLa. Essas células HeLa, né, são células imortais provenientes de um adenocarcinoma cervical. Aqui a gente está percebendo a proliferação, a divisão mitótica acontecendo dessas células. O que acontece? Essas células elas foram adquiridas desse tipo de tumor, dessa paciente chamada Henrietta Lacks. Essa paciente, ela morreu jovem, ela faleceu com 31 anos de idade, com 5 filhos, e com câncer bastante agressivo, um adenocarcinoma cervical. E o pesquisador, ele acabou pegando essas células e guardou essas células e colocou em cultivo. E essas células, elas guardavam uma capacidade replicativa e elas acabaram virando uma linhagem de células imortais que até hoje é utilizada como linhagem de células para cultura de células, né? Então, cultura de células HeLa. Muitos experimentos foram conduzidos com esse tipo de células, né? Células imortais da Henrietta Lacks, daí o nome de HeLa. Bom, falar de imortalização de células, né? Falar de tempo de vida de células, a gente precisa falar de telômeros. Telômeros são aquelas frações finais de cada cromossomo que definem o tempo de proliferação dessas células. Esses telômeros aqui estão detectados por hibridização in situ, por fluorescência, mostrando aqui que eles ficam na periferia, né, de cada cromossomo desse. E que nessa imagem aqui, a gente percebe que a ausência desses telômeros, né, com o tempo, você acaba tendo uma verdadeira massa cromossômica. Então, os telômeros, eles não só efetivamente trabalham no sentido de definir, né, esse tempo de proliferação para cada tipo celular, mas eles também protegem esses cromossomos justamente desse processo de fusão de um cromossomo com o outro. Então, com o passar do tempo, então a gente vai vendo aqui que a cada divisão, cada gerações celulares sucessivas, a gente vai tendo a perda desse DNA telomérico, vai diminuindo até chegar ao que a gente chama de crise telomérica, que é você ter realmente a erosão das extremidades dessas cromátides completamente desprotegida, o que favorece a fusão da extremidade com extremidade. A gente chama de mecanismos de ciclos de quebra, fusão, ponte. Então, essa mitose, quando acontece após essa fusão aqui, ó, então a gente percebe que está aqui o centrômero, ligando essas cromátides irmãs agora fusionadas. Quando você tem a anáfase acontecendo, né, o processo de anáfase acontecendo, esse ponto de fusão, ele acaba gerando uma quebra em local indevido, né? Então, agora esse novo cromossomo, né, completamente disforme, né, que a gente chama dissêntrico, ele acaba gerando uma nova quebra em um novo lugar. E é por isso que você, no final das contas, acaba tendo uma massa cromossômica, né, ligada uma com a outra, gerando para a célula um problema real, né, que é um problema de catástrofe mitótica, né? Então, essa via, né, de cromossomos dissêntricos, né, com ciclo de fusão, de quebra, fusão, ponte acontecendo, essas células filhas com erros, né, dessas novas fusões,
você acaba tendo problemas relacionados a essas questões teloméricas aqui. Então aqui a gente para pensar em que esses telômeros estão relacionados às questões do câncer. De duas formas. A falta dessa telomerase, né? A telomerase é a enzima que propicia o aumento desse telômero. Então, a continuidade desse telômero. Então, a gente para pensar assim, bom, se eu tenho um aumento da telomerase, eu tenho uma continuação e eu tenho uma imortalização dessa célula. Isso é verdade. Então, vários estudos mostram hoje que eu tenho, né, enzimas como HTERT, por exemplo, alteradas, fazendo com que eu tenha uma imortalização relacionada a um aumento dessa telomerase. Então, essa é uma via. Também está relacionado ao processo carcinogênico. Agora, por outro lado, a via da falta da telomerase, ela também é uma via que propicia o processo de carcinogênese, porque é uma via que propicia uma catástrofe mitótica também. E essa catástrofe mitótica, ela também relaciona-se a alterações no P53, alterações a mutações importantes ali, que acabam também propiciando e favorecendo ao processo carcinogênico. Então, as duas coisas, elas acabam favorecendo o processo de carcinogênese. Aqui nesse artigo, né, de 2019, falando dos telômeros, das telomerases, 3 décadas de progresso, né, mostrando aqui que o TERT, né, essa enzima, que essa telomerase, ela tem um papel importante em 85 a 90% dos tumores, né, relacionadas a esse processo de imortalização aí. No entanto, de 10 a 15% dos tumores estão relacionados a um processo alternativo de alongamento de telômeros relacionados com recombinação homóloga de DNA, né, de algumas opções aqui, né, de forma linear ou de forma circular, enfim. E aqui a gente percebe, né, esse looping, né, que acontece via de regra nessa porção telomérica final, realmente mostrando algumas proteínas envolvidas com esse processo. Então, muito tem sido discutido a respeito dessa imortalização, né, indicando os telômeros e as telomerases aí, não só como papel na carcinogênese, mas também como sendo alvos também terapêuticos para a carcinogênese. Bom, gente, então a gente finaliza aqui com essa imagem de uma divisão celular, de uma célula imortal, HeLa, entendendo que toda descoberta que a gente tem hoje, né, do ponto de vista da carcinogênese, ela tem um histórico de pesquisa, né, que começou ali desde os vírus tumorais, os vírus transformantes tumorais, né, lá com o experimento de Rose, né, com vários experimentos posteriores, com a descoberta ali dos proto-oncogenes em experimentos tumorais, o entendimento de vários tipos de genes que estão relacionados ao processo de carcinogênese, né? Sejam os genes diretamente relacionados aos processos de ganho de proliferação celular, chamados, portanto, de oncogenes, aqueles genes que deveriam fazer o processo de diminuir esse ciclo, de suprimir essa divisão, chamado de supressores de tumor. E dentre outros genes, né, que hoje também estão envolvidos diretamente com a piora do prognóstico, com a agressividade de alguns tumores e que hoje já está absolutamente interligado na clínica com painéis, né, de estudo da biologia molecular, com estudo genético de pacientes, cada vez mais o entendimento que o câncer não se trata de uma doença, muito pelo contrário, né? São várias doenças e que a individualização do tratamento, né, o entendimento do perfil biológico de cada tumor, ele faz toda a diferença do ponto de vista da abordagem, da terapêutica, do entendimento do prognóstico, e que muito ainda temos que avançar no entendimento de cada uma dessas coisas. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, entendido um pouco mais de toda essa dinâmica aí desses genes tumorais.
e até a próxima aula. Até mais.